Vamos iniciar agora mais uma lição do nosso curso de questões comentadas com resolução assistida, com foco nas questões da banca FCC, tá? Partiremos agora para a camada de aplicação do TCP/IP, que é a camada que mais se cobra nos concursos públicos aí da FCC, no assunto de redes, né? E envolvendo aí os principais protocolos, DNS, SMTP, POP3 e MAP, sendo aí os protocolos de e-mail, né? Que sempre aparecem também, HTTP e DHCP, entre outros, né? FTP, LDAP, entre outros aí que não são tão frequentes. Mas esses aqui que estão listados são os que sempre aparecem, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão caiu no Ministério Público do Maranhão em 2013. 1. Deseja-se implantar o serviço de e-mail corporativo de uma rede local de computadores, LAN, de uma empresa. O acesso dos usuários ao servidor deve ser feito de forma que não haja a necessidade de baixar os e-mails para o computador local para que sua leitura possa ser feita. O protocolo de acesso ao e-mail utilizado nessa implantação é o... Então, de cara, a gente já anula aqueles protocolos, aquelas alternativas que contêm protocolos que não são protocolos de e-mail, né? Primeiro aí, FTP, que é utilizado para transferência de arquivos, DNS, que é utilizado para resolução de nomes, e o SNMP, que é utilizado para o gerenciamento de rede. E aí vem a dúvida, né, pessoal? Qual dos dois protocolos, letra B ou letra C, é o protocolo correto, que é a questão que quer que você marque, tá? Sendo que os dois são utilizados para leitura de e-mails, né, para o resgate das mensagens. Então, vamos lá, pessoal. Uma coisa que vocês têm que ter sempre em mente é que o POP3 nos concursos está associado ao download da mensagem, tá? No conceito dos concursos, POP3, essencialmente, necessariamente, você tem que baixar as mensagens para sua máquina local, tá? E o IMAP tem a característica principal nos concursos de manter essas mensagens no servidor, podendo aí haver um acesso múltiplo a essas mensagens por vários usuários, a manipulação é toda feita no servidor, tá? Ah, mas aí vocês vêm e perguntam, Rafael, mas eu tenho configurado no meu Outlook, ele é POP3, mas eu consigo baixar, mas também consigo manipular as mensagens no servidor. Não associem a prática com a teoria. Concurso cobra teoria, tá, pessoal? Às vezes a prática acaba prejudicando a gente. Então, eu quero que vocês mantenham em mente é que POP3 faz o download das mensagens, tá? E o IMAP gerencia essas mensagens pelo servidor. Tendo isso em mente, você não vai mais errar questões que envolvam esse trocadilho entre POP3 e IMAP. Então, vamos reler ali com esse conceito em mente, vamos reler a questão e tentar identificar qual protocolo que a questão está falando. Então, vamos lá. Deseja-se implantar o serviço de e-mail corporativo em uma rede local de computadores, LAN, de uma empresa. O acesso dos usuários ao servidor deve ser feito de forma que não haja a necessidade de baixar os e-mails para o computador local para que sua leitura possa ser feita. Ou seja, não há a necessidade de fazer o download. Então, de quem que ele está falando? Do IMAP, né, pessoal? Porque o POP essencialmente, as mensagens devem ser baixadas para a máquina, tá certo? Tranquilo? Então, letra B é a letra correta da questão 1. Próxima questão envolve o HTTP e caiu na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. O protocolo HTTP, letra A, usa como padrão uma conexão TCP para transferir arquivos? Bom, pessoal, o HTTP, obrigatoriamente, ele utiliza uma conexão TCP para manipular aí a transferência das páginas, tá certo? Não utiliza o DP de forma alguma, tá? E, consequentemente, como o HTTP também transfere arquivos, apesar de não ser a sua finalidade essencial, né? A finalidade essencial de transferir arquivos é do FTP, ele também vai utilizar o TCP, o HTTP também vai utilizar o TCP para transferência de arquivos, tá? Então, muito provavelmente, essa questão aqui ela está correta. Vamos ver se a gente não acha uma mais correta. Mas, até agora, essa daqui já está com uma cara boa. Letra B. O HTTP é utilizado apenas para transferir documentos HTML pela internet. Bom, vamos lá, pessoal. Olha aqui uma palavra que a gente tem que tomar cuidado, né? Apenas, está restringindo. Tudo aquilo que restringe, a gente tem que ficar esperto. Então, o que a questão está falando? Que o HTTP só serve para transferir documentos HTML pela internet. Isso está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Por que está errado? Porque o HTTP também serve para transferir mensagens, transferir imagens, transferir arquivos binários e qualquer outro tipo de arquivo aí, tá? Não necessariamente apenas documentos HTML. Essencialmente, ele faz isso. Letra C.
O HTTP utiliza certificados digitais e o protocolo TLS para assegurar comunicação segura? Bom, pessoal, o HTTP, nativamente, ele não assegura nenhuma qualidade de segurança, tá? Quem tem essas características de utilizar certificados digitais e o protocolo TLS é a sua versão com suporte à segurança, que é o HTTPS, né? Utilizando aí SSL e TLS. Sendo assim, a letra C ela está incorreta. Letra D. O protocolo HTTP não tem nenhuma similaridade com o SMTP, nem com o FTP. Olha aqui outro termo que a gente tem que tomar cuidado, nenhuma similaridade. Poxa, a questão está restringindo muito. Qualquer característica que seja similar ao SMTP e ao FTP, praticamente invalida essa questão, né? Então, apenas para reforçar, o HTTP, SMTP, FTP, o próprio SIP da telefonia VoIP tem muitas características e são muito similares ao HTTP, tá? Sendo que eles são protocolos aí basicamente de request e response. A origem envia uma mensagem e o servidor retorna uma resposta, tá certo? Então, a letra D ela está errada. Então, vamos lá. Letra E. O protocolo HTTP provê autenticação, integridade e confidencialidade como requisitos de segurança. Bom, pessoal, quem é que provê esse tipo de segurança? É o HTTPS, o HTTP e todos os protocolos antigos, como SMTP, FTP, nativamente não provê recursos de segurança, tá certo? Então, sendo assim, a letra E está incorreta e só sobra a letra A como letra correta, tá certo? Então, vamos embora. Item 3, mais uma questão de e-mail aí. Caiu no TRT da 13ª Região em 2014. Os serviços de correio eletrônico e-mail da internet operam por meio dos protocolos SMTP, POP e IMAP, disponibilizados nos servidores de e-mail. Antônio, usuário do serviço de e-mail e técnico de informática, escolheu o protocolo POP para a comunicação do seu aplicativo de e-mail com o servidor, tendo como vantagem. Bom, pessoal, primeiramente, quando se compara, via de regra, sempre se compara esses dois protocolos, o POP e o IMAP, via de regra o IMAP vai ter muito mais qualidades do que o POP, tá? Porque o IMAP ele surgiu posteriormente, provendo aí novos recursos que não eram assegurados pelo POP. E o POP a gente tem que manter em mente que, essencialmente, ele tem aquela função de fazer o download das mensagens apenas, tá? Não podendo ler as mensagens diretamente do servidor. Então, vamos lá. Então, a questão vem e cobra uma vantagem do POP. Então, letra A. O POP possibilita acessar os e-mails a partir de vários computadores. Pessoal, isso aqui está errado. Quem permite isso aqui é o IMAP, tá? Somente o IMAP permite esse acesso aí de vários computadores simultaneamente. Acredito que implicitamente a questão pensou nisso aqui. E outra coisa, né? O IMAP ele não permite acessar os e-mails diretamente dos servidores, sim baixá-los. Então, letra B. O POP tem como vantagem a possibilidade de ler a mesma mensagem várias vezes acessando o servidor. Não, pessoal, quem permite isso aqui é o IMAP, é o seu concorrente aí, tá certo? É ele que permite que você leia várias vezes a imagem acessando o servidor e apenas o servidor, tá bom? Sem a necessidade de baixá-las. Letra C. O POP tem como vantagem não precisar se preocupar com o backup das mensagens, pois elas são armazenadas no servidor. Bom, tanto o POP quanto o IMAP, né, se a gente pensar numa infraestrutura de servidor, ambos aí precisam se preocupar com o backup, né? Porque se acontecer algum problema, o HD do servidor der algum problema, se perdem todas as mensagens que estavam armazenadas ali, tá? Mas aí a questão vem e ainda justifica, pois elas são armazenadas no servidor. E aí validou aqui para a gente pensar que ele está falando de IMAP, sendo assim, não é uma vantagem do POP. O POP tem como vantagem, letra D, a possibilidade de baixar, download e ler as mensagens posteriormente, em modo offline. Se a gente olhar da forma que baixar a mensagem para o computador e poder lê-las posteriormente sem acesso à rede, isso sendo uma vantagem, a letra D está correta, tá? Então, essa é a única vantagem do POP, digamos assim, você poder acessar as suas mensagens offline. Por quê? Porque ele baixa as mensagens para o computador. Letra E.
O POP tem como vantagem o uso do editor de mensagens em modo online disponibilizado pelo servidor de e-mail. Mais uma vez, falou a palavra servidor, está associado ao IMAP, tá certo? Então, letra E está errada. Sempre associem também que a forma de manipulação de trabalho online é do IMAP e offline é do POP, tá certo? Então, sendo assim, item 3, letra D, vamos para a próxima questão. Questão 4, caiu no MPE do Amapá em 2012. O DNS, Domain Name System, possui diversos tipos de registros para armazenar as informações de forma estruturada. Os registros que são utilizados para vincular um domínio ou subdomínio a um nome e um endereço IP e o utilizado para a criação de um alias, apelido, para um servidor, são conhecidos, respectivamente, por registros, e aí vem as alternativas. O que a questão quer saber, pessoal? Qual o tipo de registro no DNS que está associado a vincular um domínio ou subdomínio a um nome em um endereço IP e utilizado para a criação de um alias, ou seja, um apelido para um servidor? Bom, pessoal, é muito importante vocês terem em mente os principais tipos de registro do DNS, tá? Porque isso aí recorrentemente aparece nas questões. Então, vamos lá. Letra A. AB e NS, bom pessoal, AB não é um tipo de registro do DNS, né? E NS está associado ao name server, ou seja, no registro NS são listados os servidores DNS presentes naquele domínio, tá certo? Sendo assim, não é a letra correta, pois a segunda parte ele quer um alias, um apelido. Letra B. Hinfo e MX, bom pessoal, o tipo de registro Hinfo do DNS, ele contém informações sobre o host, tá? Sobre o host que hospeda o serviço de DNS. E MX é o Mail Exchanger, que aponta o servidor de e-mail daquele domínio. Tá legal? Então, não é nenhuma dessas duas aqui. Letra C, A e Kname. Correto, pessoal, é exatamente essa. O A, ele armazena um nome e, consequentemente, o endereço IP associado àquele nome. E o Kname contém justamente esse alias. É um segundo nome, digamos assim, a um host que já tem um nome cadastrado dentro do domínio. Dessa forma, com certeza, a alternativa C é a letra correta. Letra D. PTR e SOA. PTR é utilizado para a configuração de DNS reverso. O SOA é o Start of Authority. Aqui ele não está se referenciando ao SOA de arquitetura orientada ao serviço. De fato, existe o SOA e o SOA é utilizado para iniciar a configuração de um arquivo DNS, de um domínio DNS contendo aí todos os seus registros. Tá certo? Então, não é a letra D. E também não é a letra E, pois MX a gente já viu que é e-mail e NS, nome de servidor de domínio, tá? Dessa forma, a letra C é a letra correta. Bom, vamos fazer uma revisãozinha rápida aí sobre os tipos de registro DNS, tá? Bom, tipos de registro, os principais, os que você tem que ter em mente, não pode esquecer jamais quando for fazer prova, tá? São esses aqui. Existem outros, é claro. Claro que quanto mais você souber, melhor. Mas os principais estão aqui. Primeiro deles, SOA, significa Start of Authority. É o início dos dados de um domínio. Então, na sequência do SOA, é que se diz que um domínio será registrado. E, dentro desse domínio, estará listados todos os tipos de registros associados a esse domínio. O tipo A contém o endereço, significa address, contém o endereço IPv4. Mas, quando se trata de endereço IPv6, é utilizado o tipo de registro AAAA, 4 As aqui em sequência, tá certo? Associem que ele é 4 As, porque o endereço do IPv6 ele é 4 vezes maior do que o endereço do IPv4, tá certo? 32 bits, que é o tamanho do IPv4, vezes 4 dá 128, que é o tamanho do endereço do IPv6. Próximo, Kname, que é o Canonical Name, que a gente já viu, que é o alias, o apelido, o segundo nome ali do nome de domínio, né, de um host já registrado. PTR é conhecido como Pointer e utilizado para DNS reverso. DNS reverso é aquele conceito no qual eu tenho um endereço IP e quero saber o nome desse host, porque via de regra as consultas DNS estão associadas a converter um nome de domínio em um endereço IP. E o DNS reverso faz o contrário. De um endereço IP, ele quer chegar em um nome de domínio. NS
significa name server, que é utilizado para listar os servidores de nome, ou seja, os servidores DNS daquele domínio, que disponibilizam um serviço de DNS. Minfo é o Mailbox Info, ele vai conter aí os e-mails dos responsáveis pelo domínio, tá certo? O Hinfo ele vai ter informações sobre o host que hospeda o serviço DNS, contendo aí as informações especificamente sobre o sistema operacional e processador. O MX é o Mail Exchanger, muito cobrado também. Ele apresenta ali os servidores de e-mail daquele domínio, tá? O TXT, que significa text, basicamente ele contém ali uma mensagem livre que o administrador de rede pode colocar o que ele quiser. Mas atualmente ele é utilizado para evitar o recebimento de spams por meio da técnica SPF, Sender Policy Framework, que evita aí detectar endereços IP que estão associados a servidores que espalham spam. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Muitas vezes as questões fazem trocadilho entre o Minfo e o MX, pois ambos se tratam de e-mail, mas não confundam, tá? Minfo, Mailbox Info, são informações dos e-mails responsáveis. E MX contém ali os servidores de e-mails. Beleza? Então, vamos para frente. Questão 5. Além do endereço IP, podem ser difundidas por um servidor DHCP. Letra A. Máscara de subrede e endereço do roteador default? Bom, pessoal, está correto, né? Não tem nenhuma dúvida aqui. De fato, além do endereço IP, via de regra, ele manda a máscara de subrede e também o endereço do roteador default, que é o gateway, né? O default gateway. Mas vamos ver se não tem mais outra alternativa aí que contenha mais informações além dessa daqui, porque a gente sabe que o DHCP também pode prover o endereço IP do servidor DNS, né? Então vamos para frente aí, ver se não tem mais uma que esteja mais correta ainda do que a letra A. Letra B. O servidor DHCP também provê informação de autenticação de usuários e servidor de nomes? Bom, servidor de nomes, como a gente já viu, ok. Só que informações de autenticação, pessoal, isso aqui o DHCP não envolve, tá? Ele não atribui isso aí ao host solicitante. Então, letra B está errada. Letra C. Servidor de nomes e configuração de impressoras? Também não. Essa parte de impressão aí já envolve outro serviço, né? Então, o DHCP não provê esse tipo de configuração. Letra D. Máscara de subrede? Ok. E configuração de impressoras? Mais uma vez, errado. Letra D está errada. Letra E. Informação de autenticação de usuários. Pronto, já está errado, né? E endereço do roteador default, ok. Então, pessoal, não tem jeito. A letra A está correta. Ela é a única correta. Se tivesse uma outra letra aí que tivesse a informação máscara de subrede, endereço do roteador default e servidor de nomes, eu marcaria essa questão como correta, tá? Em vez de marcar a letra A. Mas como está bem tranquila, a letra A aqui deixa bem claro para a gente que ela está correta, por conta das afirmativas envolvidas nas outras aí, então não tem nem muito o que discutir. 5A. Próxima questão caiu no MPE de Pernambuco, 2012. O protocolo DNS, usado para transformar nomes de máquinas em endereços de rede, é construído com base em consultas a registros de recursos, RR, que possuem um tipo, como por exemplo. Então, pessoal, mais uma pergunta da FCC focando nos tipos de registro DNS, tá? Então, vamos lá. Qual dessas alternativas contém um exemplo de tipo de registro DNS? Letra A, com, org e br? Não, né, pessoal? O que são esses termos aqui? São top-level domains, né? São aqueles domínios de maior hierarquia, tá certo? Então, não é a alternativa A. Letra B. A, NS, TXT e MX, perfeito, né, pessoal? Tá aqui o exemplo nítido de um tipo de registro de DNS, né? De 4 tipos de registro DNS, na verdade, tá certo? Letra C, autoritative e non-autoritative? Não, pessoal, tá errado, né? O que é autoritativo e não autoritativo? Um servidor DNS autoritativo é aquele servidor que responde
por aquele determinado domínio. É ele que é o manda-chuva, digamos que ele é o DNS oficial de determinado domínio. Já um servidor DNS não autoritativo é um servidor que apenas consulta um servidor autoritativo e retorna a resposta para o cliente, não sendo o servidor DNS oficial responsável por aquele domínio consultado, tá certo? Letra D, glue e recursive, também não, né, pessoal? Letra E, question, reply e authority, também não são tipos de registro DNS. Sendo assim, a letra B está correta. Questão do TJ do Rio, caiu em 2012. 7. Uma das maneiras de promover a segurança em conexões na World Wide Web é a utilização do Hypertext Transfer Protocol Secure, HTTPS, em lugar do Hypertext Transfer Protocol, HTTP normal aí. A seu respeito, é correto afirmar que letra A. Então, basicamente, essa questão ela vai fazer uma comparação entre o HTTP e o HTTPS. Então, letra A. Para estabelecer uma conexão HTTPS, o servidor deve ser capaz de criptografar e decriptografar o conteúdo transmitido. A mesma capacidade não é necessária da parte do cliente, navegador. Bom, pessoal, de fato, quem utiliza HTTPS, no caso o servidor, deve, apesar da palavra deve, né, essa é uma palavra que a gente tem que tomar cuidado, de fato, deve ser capaz de criptografar e decriptografar o conteúdo transmitido. Até aqui está correta. Mas falar que a mesma capacidade, a capacidade de criptografar e decriptografar, não é necessária da parte do cliente, do navegador, está totalmente errado, né? Pois se o navegador não consegue decriptografar nem criptografar os dados, como é que ele vai conversar com o servidor por meio da criptografia, né? Utilizando aí o HTTPS. Sendo assim, questão A, totalmente errada. Letra B. Para o uso do protocolo HTTPS, é necessário que o cliente navegador esteja habilitado a processar e armazenar pacotes de informação conhecidos como cookies. Bom, pessoal, está errado isso aqui. Por que está errado? Porque não é necessária a utilização de cookie para conversar com HTTPS, tá? Conversar entre um cliente e um servidor por meio do HTTPS. Por quê? Porque o HTTPS, basicamente, ele provê ali uma camadinha entre a camada de transporte e a camada de aplicação, utilizando o SSL, uma camada de segurança. Então, ele não muda nada no HTTP e não exige nada do HTTP. Tá? Por isso que o SSL é utilizado em vários outros protocolos para prover segurança, como, por exemplo, o FTPS, utilizando o SSL, SMTPS, porque ele não muda nada no protocolo de origem, tá? No protocolo da camada de aplicação aí. Tá legal? O cookie, na verdade, ele surgiu como uma adaptação técnica para a situação do HTTP, que o HTTP ele nativamente é stateless, ou seja, ele não guarda estado. E o cookie surgiu justamente para que houvesse aí digamos, uma gambiarra para que houvesse um estado nesse protocolo, tá? O servidor vai lá, insere um cookie na sua máquina e quando você voltar nesse site, o servidor sabe que você já teve um dia lá e pode prover várias informações aí para o servidor, tá? E vice-versa, o servidor para o cliente. Bom, letra C, continuando. O port reservado pela Internet Assigned Numbers Authority, IANA, para conexões HTTPS é o número 22? Bom, pessoal, errado, né? Número de porta é uma coisa que a gente tem que saber de cor e salteado, não tem jeito. A porta do HTTPS é 143. Quem utiliza a porta 22 é o SSH. Tá bom? Por conta disso, a letra C não tem como estar correta. Letra D. Estritamente falando, o HTTPS não é um protocolo diferente do protocolo HTTP, mas simplesmente um nome para o uso do protocolo HTTP através de uma conexão criptografada. Bom, pessoal, perfeita essa questão, né? É uma definição perfeita comparando o HTTP com o HTTPS. Basicamente, o HTTPS é o HTTP com a camada SSL provendo recursos de segurança, incluindo aí a criptografia. Tá? Garantindo a autenticação, a integridade e também a confidencialidade. Então, com certeza, a letra D é a correta, sem dúvida. Letra E. O protocolo HTTPS permite a transmissão segura entre cliente e servidor, sem a necessidade de certificados digitais emitidos por terceiros. Bom, pessoal, isso aqui está errado, né? Pois sem certificado digital,
O HTTPS não funciona. O SSL até tem uma possibilidade de funcionar sem certificado digital, mas o HTTPS obrigatoriamente tem que ter certificado digital. Esse certificado digital pode nem ser assinado por uma autoridade certificadora, mas ele deve estar presente, tá certo? Então, letra E está errada. Sendo assim, questão 7, letra D. Questão 8. Base de dados distribuída, organizada hierarquicamente. É uma descrição sucinta do. Então, qual o protocolo que tem essas características? Base de dados distribuída e organizada hierarquicamente. Vamos lá. Letra A. NFS, Network File System? Não, né, pessoal? Isso aqui é um protocolo de transmissão de arquivos dentro de uma rede local, né? Então, compartilhamento de arquivos e tal. Não é a letra A. Letra B, Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP? Também não. A gente sabe que o DHCP ele é utilizado para distribuir endereços IP dentro da rede. Remote Desktop Protocol? Também não, pessoal. O RDP é um protocolo aí da Microsoft utilizado para gerenciamento remoto de máquinas, de computadores, sejam servidores ou hosts normais, aí, hosts clientes, tá certo? Letra D. Peer-to-peer, P2P? Também não, né, pessoal? Não é. Existem aí alguns peer-to-peers que, de fato, utilizam bases de dados distribuídas, mas outras versões utilizam bases de dados centralizadas, tá? Então, não dá para dizer que o peer-to-peer tem essa característica da base de dados distribuída. Além disso, tem essa segunda característica que é organizada hierarquicamente, né? Isso aí, o peer-to-peer não há essa ideia de organização hierárquica no P2P. Letra E. Domain Name System, com certeza, né, pessoal? Exatamente isso. Característica principal do DNS é ter a base de dados distribuída. Por quê? Porque cada domínio é responsável pelos seus dados, por isso que essa base de dados é distribuída, ela não é centralizada, e é organizada hierarquicamente por conta do seu próprio endereço, né? Quando a gente tem ali www.google.com, a gente tem a demonstração de uma árvore hierárquica, sendo aí a parte mais alta o com e a parte mais baixa o www. Beleza? Sendo assim, item 8, letra E correta. Questão do TCE do Sergipe de 2011. 9. Possibilita o envio de informações não ASCII, exemplo, imagens, em mensagens SMTP. Trata-se do padrão. Então vamos lá. Letra A, quem que faz isso? RJ45? Não, né, pessoal? RJ45 é um conector para cabo de rede de par trançado, né? Aquele conector que a gente está acostumado a ver nos cabos de rede. Letra B, MIME. MIME, pessoal, significa Multipurpose Internet Mail Extensions. De fato, ele é a alternativa correta. Por quê? Porque antes do MIME, na época da RFC 822, o SMTP ele só permitia o envio de texto, de e-mail, de arquivos contendo ali textos ASCII. Tá? Então, acontece, você só podia mandar texto, você não podia mandar uma imagem, não podia mandar um anexo, um arquivo binário, nem nada. E aí, o que aconteceu? No futuro, surgiu o recurso MIME, que permitiu que houvesse a transmissão não só de texto, mas também de outros tipos de arquivos aí. E aí que deu origem aos anexos que a gente conhece hoje nos e-mails, permitindo assim a transmissão de arquivos não ASCII. Via de regra, esses arquivos não ASCII, como imagens, como arquivos binários, arquivos que não são texto, são codificados por meio de base 64, tá? Que é aquele tipo de codificação que transforma qualquer tipo de arquivo em ASCII. Beleza? Então, foi o MIME que proporcionou esse tipo de envio de recursos distintos aí. A gente viu isso aí lá no curso de correio eletrônico. Letra C, FDDI? FDDI não, né? FDDI é aquele tipo de tecnologia que envolve conexão via anel, né, que possui a topologia anel e tal. FTPS é o FTP seguro, né, utilizando o SSL, que possui a porta 990 para controle e a porta 989 para dados, tá? Não é esse cara aqui. SMNP, esse protocolo na verdade nem existe, né? A banca tentou fazer um trocadilho aqui com o protocolo SNMP, que esse sim existe e é utilizado para gerenciamento de rede, o que não tem nada a ver com esse padrão que envia mensagens, informações não ASCII aí por meio de mensagens SMTP, tá certo? Dessa forma, o item 9, letra B, é a letra correta.